Olá, estudantes! Eu sou o professor André Souza e vamos continuar estudando arte. Essa é uma aula para o 9º ano. Vamos lá ver qual que é o tema da aula de hoje? Bem, o tema da aula de hoje é manifestações artístico-culturais. O que é uma manifestação artístico-cultural? Bem, eu quero que vocês parem, pensem um pouco daquilo que acontece aí na sua cidade que pode estar relacionada com este tema. Vamos pensar na palavra manifestação. A palavra manifestação ela está relacionada, com algo que surge, que acontece e que pode ter um fim. A palavra, então, artístico vai estar relacionada com os elementos artísticos que compõem aquela manifestação. E cultural vai estar relacionada com a identidade daquele povo, aquela cultura daquele povo. Vamos aqui. Será que existe na sua cidade festejos, celebrações e tradições? Como é que elas estão organizadas? Elas têm dança, têm música, têm vestimentas específicas, indumentárias, representações, enredo. Ou seja, quais são os elementos que organizam essa manifestação? Então, a gente já começa aí a compreender que nós vamos falar de um tema que vai envolver elementos artísticos, elementos da cultura e que acontecem em um espaço temporal, um espaço, então, que vai, em algum momento, se findar, que vai acabar. Bem, ao final dessa aula, a gente tem alguns objetivos a ser alcançados, alguns elementos que a gente gostaria que vocês tenham aprendido e compreendido muito bem. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender características de manifestações artístico-culturais, refletir sobre o folclore na cultura brasileira, reconhecer manifestações artístico-culturais brasileiras. Vamos lá pensar um pouquinho nessas palavras? Muitas das vezes a gente está aí dentro do nosso contexto, dentro da nossa cidade e a gente não consegue perceber o quão rico ela é de elementos culturais, de elementos da identidade da sua comunidade. O estado de Minas Gerais é muito grande, muito diverso, então tem muita coisa aí para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Vamos pensar então agora o que é uma manifestação artística ou cultural? Então vamos lá, a definição de manifestação artístico-cultural. São diferentes formas de expressão que valem-se das diversas linguagens artísticas, tratando de elementos culturais de um grupo específico. Ou seja, quando a gente está falando de uma manifestação artística ou cultural, a gente não está falando de uma coisa que é universal, que acontece em todos os lugares, Eles acontecem em locais muito específicos e em momentos muito específicos e também de maneiras muito específicas, Porque vai ter, então, elementos que são próprios daquele lugar, Então, para a gente poder pensar sobre isso, a gente precisa compreender o que é a cultura, Uma das definições de cultura é a identidade de um povo, Então, o que é a cultura? É a identidade de um povo. Vamos ver as imagens que temos aqui? Na primeira imagem, a gente tem um grupo de mulheres, muito bem vestidas e com elementos muito próprios, Tecidos coloridos, adereços, tem uma pintura no braço, Na mão de uma parece que temos um instrumento musical, Temos brincos, pulseiras, E a gente percebe que é bem específico de um lugar. Na outra imagem, a gente tem outro tipo de roupa, E até mesmo máscaras, um chapéu muito específico, com imagens, Ou seja, demonstrando para a gente que a identidade de um povo vai fazer
juntar um grupo de elementos, um grupo de informações, né, que vai ser possível eu identificar aquele grupo. Ou seja, o grupo tal se veste de tal maneira, né? Naquele grupo se planta dessa maneira. Num outro grupo, se produz um tipo de comida de uma outra forma, né? Então, a gente vai entender que a identidade de um povo, vai ser uma reunião de características que me fazem ter condições de identificá-lo como um grupo, né? Então, e todos esses elementos são passados de geração em geração, que nós vamos então descobrir um outro conceito também muito importante, que é o folclore. O folclore, ele é então a cultura de um povo. Então, se antes a gente já sabe o que é uma cultura, né? O folclore vai ser a cultura de um povo, né? A origem dessa palavra, ela está associada, né, com um estudo de ingleses, né, que moravam lá em Londres e que saíram de Londres e foram para o interior da Inglaterra para estudar a linguagem tradicional das pessoas que moravam no interior, né? E esse estudo acabou por gerar uma coisa um pouco ruim da nossa sociedade, que são os preconceitos, né? Por quê? Faz parecer que a sociedade urbana ela é mais desenvolvida que a sociedade do interior. E aí eu vou e crio uma hierarquia parecendo que uma é melhor e outra é pior. Mas a gente não vai continuar pensando dessa maneira. A gente vai compreender que são culturas diferentes, nem melhores nem piores, mas que são culturas que têm características diferentes. A sociedade urbana age de uma forma e a sociedade do interior age de outra. E é nesse lugar que é criado categorias de erudito e popular, né? Que é esse lugar do erudito que tem uma relação com o intelecto, né? Olha essa imagem. A gente tem um senhor, né, lendo um livro com óculos, um chapéu de universidade, né, aquele chapéu de formatura de universidade. E aí o popular, que é um conjunto então de tradições, né, de modos até antigos de fazer alguma coisa, ou seja, uma cultura que foi passada em geração, um modo de fazer que foi passado de geração em geração. Então, essa questão do erudito e do popular ficam muito tensionadas, né, nesse campo dos estudos das manifestações populares, né? Porque faz parecer que as culturas populares são menores que as eruditas, né? O chique é ir num teatro, um teatro muito grande. Não, né? Todas essas culturas têm suas funções e seus objetivos dentro da sociedade e principalmente dentro para as comunidades de onde elas vêm. Então, agora nós vamos falar de algumas manifestações artísticas, culturais do nosso país. A primeira, talvez uma das mais reconhecidas no país e no mundo, é o Carnaval. Vamos lá, temos aqui duas imagens. A primeira imagem, a gente observa então um desfile de escola de samba, me desculpem, um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, né, que a gente tem ali toda uma organização para essa escola passar na avenida, né? E do lado a gente tem um carnaval na rua, né, que geralmente é por blocos, né, feito por menos pessoas, né, e que a população tem possibilidade de ir. Mas, para o carnaval acontecer, as pessoas têm que se prepararem, têm que se planejarem, né? No desfile da escola de samba, a gente vai ter, então, a escola de samba preparando um enredo, preparando fantasias, preparando carros, alegorias, né, para passar ali na avenida e transmitir aquilo. Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ter 1h20 para atravessar a avenida e acabou. O carnaval, a mesma coisa, o carnaval de rua, né? Vamos ter ali os blocos passando e
às vezes os blocos são até temáticos, né? Como o Galo da Madrugada no Recife, ele é específico, né? Mas ele pode trazer outros temas e as pessoas vão participar daquilo também vestidas de uma maneira específica, né? Tem gente que se fantasia, pinta o rosto, produz uma roupa. Então, é isso que a gente tem que começar a ver como manifestação cultural, né? Ele vai acontecer, vai ter vários elementos, mas em um determinado momento ele vai acabar, ele vai passar. Bem, uma outra manifestação cultural muito importante do nosso país é o Bumba Meu Boi. Ele é muito tradicional no Maranhão, né? O Bumba Meu Boi, que eu vou falar para vocês agora, ele está então nessa perspectiva do Maranhão, né? Que é o Bumba Meu Boi, ele vem de uma lenda, né, gente? Uma lenda brasileira, né? Da morte e ressurreição de um boi, né? Existia um casal, né, de caseiros, né, que trabalhava para um fazendeiro, que ela estava grávida. E ela ficou com vontade nessa gravidez de comer uma língua de boi. Só que ela não queria comer qualquer língua de boi. Ela queria comer a língua do boi mais querido do fazendeiro. E isso deu um problema muito grande, né? Porque quando o patrão viu aquele boi morto, ele ficou muito chateado. E aí o marido dela buscou ajuda com índios, né? Para ressuscitar esse boi, né? E aí que a história então tem um desfecho bom, né? Porque aí o boi ressuscita e aí esse homem, ele não é punido pelo patrão porque matou o boi favorito dele, olha só. E aí, então, no Bumba Meu Boi, a gente vai ter a presença de personagens humanos e animais, né? Porque eu quero, então, contar toda essa história, né? Então, como é que eu conto toda essa história do Bumba Meu Boi? Né? Trazendo toda essa narrativa, todo esse contexto, né? E aí são grupos diferentes que a gente vai ter no Maranhão, contando a mesma história. Nesse contexto do Bumba Meu Boi, muitas das vezes tem avaliações, tem prêmios para os melhores grupos folclóricos que estão fazendo aquela apresentação, né? Então, é uma riqueza muito grande essa manifestação, e tem dança, tem música tradicional, tudo aquilo que nós brasileiros admiramos tanto na nossa cultura. E o Bumba Meu Boi, ele vai se tornar patrimônio cultural do Brasil em 2012, né? Então ele ganha uma certificação, né? Demonstrando que ele tem uma série de características que fazem ele ser um patrimônio da identidade cultural brasileira. Temos aqui o Boi Bumbá, né? Que vai contar então a história do caprichoso e do garantido. Você vai me perguntar qual que é a diferença de Bumba Meu Boi e de Boi Bumbá. Não tem diferença. Eles contam a narrativa da lenda igualmente. Porém, o Boi Bumbá, ele acontece em Parintins, em Manaus, né? Existe uma imigração, né, de populações do Maranhão para Parintins, para o Amazonas, e lá eles levam essa cultura do Bumba Meu Boi. E só que lá, quando isso chega, começa a gerar uma competição entre dois bois diferentes, o boi caprichoso e o boi garantido, né? Então, essa competição é o que faz essa festa ser tão rica, ser tão procurada por turistas, por brasileiros, né? Que é a mesma história da lenda, né? Da mulher grávida que quer comer a língua do boi, só que acontece no bumbódromo, que chama, viu? Foi construído uma arena para acontecer essa festa, e é onde tem a grande festa, né, do vermelho contra o azul, que são as cores do caprichoso e do garantido. Bem, temos uma outra festa também muito famosa que a gente na escola vivencia muito, são as festas juninas, né? Que tem aí a presença de uma dança também muito importante, que são as quadrilhas. Então, as festas juninas, elas vão trazer elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Vai ter a presença de comidas típicas
e brincadeiras, né? É uma festa, gente, né, que acontece e que vários grupos se preparam para as festas juninas, né? Então vai apresentar as suas quadrilhas, né? E a quadrilha consiste em quê? Num casamento na roça, né? Então é por isso que tem essa presença da comida tão importante, né? Por mais que sejam partes diferentes dessa festa, elas todas compõem toda essa festa, né? Então, na festa junina, a gente vai resgatar toda essa identidade dos interiores do país, das regiões sertanejas, né, onde a presença dessas comidas que a gente tanto gosta se fazem presente. Esse modo de casar é representada nessas danças, né? E aí, assim como no carnaval e como no Bumba Meu Boi, a gente vai perceber que essas escolas são avaliadas, né? E podem ganhar um prêmio por elaborarem a melhor quadrilha, a melhor representação desse casamento na roça. Bem, aqui nós temos um grupo, né, um grupo folclórico, né, de Belo Horizonte, que relaciona trabalho social e trabalho artístico, resgatando cantigas tradicionais mineiras, né? Essas músicas que essas mulheres resgatam são músicas relacionadas com o congado mineiro, com os reinados, né? E com a cultura afro-brasileira em Minas Gerais, né? Faz um trabalho também social com essas senhoras. Esse grupo ele é formado por senhoras da cidade de Belo Horizonte, né? Que fazem, então, uma apresentação dessas músicas, dessas danças, fora do país e no Brasil todo, falando dessa cultura mineira, né? E esse grupo, ele é um grupo folclórico, né? Por quê? São as próprias mulheres, né, que fazem parte dessa comunidade, que apresentam as suas danças, né, a sua cultura, né? E os grupos parafolclóricos são os grupos que representam as culturas do folclórico, ou seja, são grupos muitas das vezes profissionais ou semiprofissionais, né, que pesquisam danças folclóricas, pesquisam as manifestações artísticas, culturais e transportam isso para o palco, né, coloca isso num espaço cênico, né? Ou seja, eles não são detentores da cultura, eles não são detentores do folclore, eles não participam da cultura, eles não têm aquilo como identidade deles. Eles apenas estão representando, eles pesquisaram, eles estudaram aquilo e organizaram aquilo para uma dança, para um espetáculo. E temos aqui, então, um exemplo de grupo parafolclórico, que é o Balé Folclórico da Bahia. Eles, então, pesquisam e criam e fazem criações artísticas, né? Preservam e divulgam as principais manifestações folclóricas da Bahia, do canto e dança. Então, observem a imagem no fundo. A gente tem pessoas cantando e tocando ao vivo, enquanto na frente acontece a performance dançada, a representação daquilo que foi pesquisado na cultura baiana. É um grupo muito forte, muito representativo do nosso país, né? Tem um trabalho consolidado, né, de pesquisa em danças brasileiras, né? E eles juntam muito bem essa questão da música e da dança, né? Porque, como a gente sabe, a musicalidade e a dança é algo que está muito presente nas nossas manifestações artísticas e culturais, né? Então, quando a gente está dentro das nossas manifestações, das nossas celebrações, festejos, a gente quer se divertir, a gente quer cantar, a gente quer dançar e celebrar aquilo que é o motivo daquele encontro, daquela celebração. Bem, eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Compartilhamos aí um pouco sobre as manifestações culturais, artísticas e culturais do nosso país e espero que você tenha condições de continuar estudando esses temas.
Em caso de dúvida, mande as suas perguntas, suas curiosidades para o Tira Dúvida, que a gente vai poder dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado!